E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se manifestou sobre essa retratação. Acompanhe agora o que disse o ministro na reportagem de Misael Mainetti. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declarou, após participar de um evento em São Paulo, que ninguém pode questionar a qualidade do agronegócio brasileiro. O grande problema nesse episódio foi ele falar mal da qualidade dos produtos, ele inventar algo que não é verídico, falar que os produtos do Mercosul, e aí nós somos do Mercosul, somos brasileiros, não cumprem as normas. Isso não é verdade. E a reação foi com altivez. E nós mostramos que se não serve para vender para os produtores, para os consumidores franceses, não serve para vender para os brasileiros na gôndola do supermercado Carrefour. A resposta veio a contento, reconhecendo que os produtos do Brasil têm altivez, cumprem as normas, têm sabor e qualidade, cumprem todas as regras, isso é suficiente. Portanto, é um ponto final, mas o resultado prático disso é que o Brasil fez um risco no chão. Nós estamos dispostos a dialogar com questões de ESG, cumprimento de regras ambientais, sociais, sanitárias, transparência, rastreabilidade, tudo isso é um bom diálogo para a gente entregar aos consumidores os produtos com melhor qualidade. Mas nunca nós vamos deixar falar da qualidade dos produtos brasileiros. Quem ousar falar já viu a reação. Foi uma resposta firme de Fávaro à declaração do diretor executivo da rede francesa Carrefour, Alexandre Bompard, que colocou em dúvida a qualidade dos produtos ao anunciar o boicote da compra de carne e de frango de países do Mercosul. Dias depois, a rede francesa se retratou e lamentou que o anúncio tenha colocado em dúvida a parceria do grupo com a agricultura brasileira. O ministro da Agricultura ainda elogiou o posicionamento da própria pasta e dos empresários brasileiros em tratar o assunto com reciprocidade. Nós ficamos muito felizes com a reação dos empresários brasileiros. A Associação Brasileira de Produtores de Carne, tanto a BPA como a BIEC, como a Associação Brasileira de Hotéis Paulista, né, de hotéis, bares e restaurantes, reagiram. Não pela França, o Carrefour não querer comprar produtos brasileiros, é um direito deles não querer comprar. Inclusive, diga-se de passagem, comprou muito pouco, não tem problema. Menos de 0,5% das exportações de carne bovina do Brasil vão para a França. Não estou falando para o Carrefour, ainda tem quanto que ela que compra, quase nada. Não faz diferença. Claro que nós queremos vender, é importante, mas se não quer comprar, não tem problema. O ministro ressaltou a importância de manter uma boa relação com a rede de supermercados na França, mas ressaltou que o país é responsável por apenas 0,5% da compra de carne bovina brasileira e que o número relacionado à rede de supermercados é menor ainda. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores também ressaltou a importância da parceria estratégica e dos laços históricos que mantém com o continente europeu e com a França em particular, mas afirmou que voltará a reagir com firmeza contra qualquer nova campanha que tenha como alvo a imagem de produtos brasileiros, em especial do agronegócio, cujos padrões de excelência ao longo de toda a cadeia produtiva são reconhecidos em todo o mundo. Um grupo de deputados pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição alternativa com medidas de corte de gastos. Essa proposta traz uma trava para ganhos acima do teto do funcionalismo público, que não existe atualmente, e propõe desvincular benefícios previdenciários do salário mínimo. A gente vai conversar com o deputado federal do PP do Rio de Janeiro, Júlio Lopes, para tratar desse assunto. Deputado, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Um prazer grande estar aqui contigo, ali. Deputado, houve interlocução com o governo? Vocês já sabem o que é que não está ou não estará no pacote do governo que vocês pretendem incluir como alternativa? E esse pacote de vocês, essa proposta de vocês, pode ser inserida no debate do pacote que o governo vai propor ao Congresso, possivelmente até o fim dessa semana aqui? Bom, primeiro quero agradecer a vocês e a Jovem Pan de estarem nos dando esse espaço. Eu acho que ele é super importante exatamente para que a gente ofereça ao Brasil uma perspectiva de uma outra política, de uma estabilização desse enorme navio chamado Brasil. Nós temos hoje um déficit absolutamente descontrolado
E o que nós estamos propondo é uma medida que equilibra o fiscal com o social, que vai dar conta da necessidade da contenção dos gastos previdenciários. Nós hoje temos uma pirâmide demográfica se invertendo em grande velocidade. A gente perdeu o bônus demográfico, ou seja, a gente perdeu o bônus de ter um país jovem e temos um país hoje em grau de envelhecimento acelerado. Em 2070, teremos 40% da população acima de 60 anos. A partir de 2040, teremos uma diminuição da população brasileira. E isso tudo precisa ser contido, tudo precisa ser administrado pelas contas públicas do Brasil. O pacote que o governo oferece é um pacote bastante mais tímido e que não é necessária para que a gente tenha a queda de juros presentes e futuros. Portanto, é muito importante que a gente tenha esse pacote que nós estamos oferecendo nessa PEC, discutida e entendida pela sociedade brasileira. Agora, deputado, tem alguns pontos que talvez terão algo mais no quesito dificuldades para avançar. A questão do teto do funcionalismo. Existe hoje uma regra que estabelece que os salários não podem ultrapassar o teto máximo, que é um salário de ministro do STF, por exemplo, que se aproxima de R$40 mil. Mas aí, quando a gente fala daqueles penduricalhos, eles não entram nessa conta. E aí, muitas vezes, esses ganhos mensais vão para muito além desses R$40 mil, desses quase R$40 mil. Vocês estão contando com essa possibilidade de encontrar resistências para algumas questões que estão sendo debatidas no contexto dessa PEC? Não, sem dúvida, essa também não é a questão central dessa PEC que nós estamos colocando. Ela é importante, mas não é central. O que nós estamos efetivamente propondo é a desvinculação do crescimento do custo da Previdência, da indexação do salário mínimo e também do PCP. Essas são as duas grandes contas brasileiras. Essas contas poderão, na desindexação, oferecer ao país uma economia da ordem de 110 bilhões por ano, ou seja, 1 trilhão e 100 bilhões em uma década. Com essa economia, nós teremos uma imediata queda dos juros futuros. Então, logo nós façamos o empreendimento dessa PEC, nós vamos ver o juro presente e futuro caindo numa velocidade muito grande. E o que vai acontecer com isso? A cada ponto percentual do juro de rolagem da nossa dívida, nós temos um custo aproximado de 50 bilhões de reais. Se nós conseguirmos, com isso, derrubar o custo de rolagem da dívida em 2%, 3%, 4%, significa que nós vamos ter uma economia adicional de quase 200 bilhões de reais por ano. Isso economiza as contas brasileiras e faz com que a economia brasileira tenha independência maior da conjuntura internacional. O que se aproxima é um governo Trump em que nós teremos uma elevação das tarifas internas para os produtos importados para os Estados Unidos, uma consequente inflação e aumento dos juros nos Estados Unidos. Isso tudo certamente vai ter ainda maior impacto no já elevado juro brasileiro. Portanto, nós teremos ainda um custo de carregamento maior da nossa dívida. Essa PEC que nós estamos propondo ao Brasil estudar e analisar e empregar, ela vai exatamente dar uma estabilização grande nesse processo, oferecendo uma redução fortíssima do custo do Brasil em 10 anos e permitindo, então, o equacionamento dessas grandes questões. A Deise Chocari tem uma pergunta para o senhor também, deputado. Deise. Oi, deputado, bom dia. Deputado, bom dia, Deise. Estava ouvindo aí. Parabéns pela matéria anterior. Obrigada. Deputado, essa proposta de desvincular os benefícios do salário mínimo pode gerar um impacto na renda dos aposentados e das pessoas de baixa renda, né? Eu queria saber como que o senhor vê essa possibilidade de aumento de desigualdade justamente nessas pessoas que apresentam maior vulnerabilidade por causa desses benefícios, desse desvinculamento desses benefícios. Eu acho a sua pergunta a pergunta central da questão de que nós estamos tratando, Deise. É verdade que nós vamos ter um menor ganho real do aposentado e um menor ganho real do BCP. Entretanto, nós vamos preservar a reposição da inflação e nós vamos oferecer a esses cidadãos um país em prosperidade, um país em pleno emprego, um país em que o juro será muito menor, um país em que o custo de viver será infinitamente menor. Nós teremos
uma baixa da tensão em que nós vivemos. Todos esses aposentados e pensionistas serão imediatos beneficiários de uma queda da inflação, de uma queda vertiginosa dos juros, de um aumento da produção, de um aumento da produtividade do Brasil. E o governo poderá usar instrumentos de atendimento específicos, políticas públicas voltadas para aquelas classes mais necessitadas ou para os hipossuficientes, para aqueles que efetivamente têm necessidade maior de um suporte. Com a possibilidade de termos uma descompressão enorme no gasto público, nós teremos recursos adicionais para atendermos, por exemplo, preferencialmente, cidadãos acima de 70 anos na rede pública da saúde, na rede pública do atendimento social. Acredito até que nós teremos recursos vultosos para isso. Nós, inclusive, na PEC estamos oferecendo algo em torno de 20% do que economizarmos no BCP para políticas públicas voltadas exatamente para as pessoas mais idosas, para as pessoas mais necessitadas. Portanto, é verdade, sim, que haverá um crescimento menor do tamanho real do salário mínimo e do BCP. Entretanto, essas pessoas serão amplamente recompensadas por viverem com a reposição da inflação num ambiente político, institucional e de desenvolvimento muito melhor, muito mais tranquilo do que vivem hoje. Nós teremos recursos adicionais para tratar da questão da segurança pública, nós teremos previsibilidade para o empreendedor, previsibilidade para aquele que constrói e para também aquele que vive e trabalha no empreendimento brasileiro. Portanto, eu acho que, num regime de compensações, o ganho do trabalhador assistido pela Previdência Social do Brasil, o ganho do trabalhador assistido pelo BCP será infinitamente maior, ainda que o ganho real da correção do salário mínimo seja menor. O que propõe o governo é algo em torno do crescimento do salário mínimo, no máximo vinculado a 2,5%. Deputado Júlio Lopes, muito obrigado pela entrevista. Bom dia ao senhor. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês.